Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque na nossa edição de hoje. Bancos estão proibidos de oferecer empréstimo consignado por telefone e a medida deve reduzir o número de reclamações no Procon da Serra. Polícia Federal faz operação para combater superfaturamento nos preços de pedágio em rodovia Capixaba. Juíza determina que União mantenha radares nas estradas de todo o país depois de ação do senador Fabiano Contarato. Produtos da torta capixaba na lista dos mais procurados e a venda de palmito deve acabar mais cedo neste ano. Na entrevista de estúdio a gente fala sobre o Dia Mundial da Doença de Parkinson, que não atinge apenas os idosos. E ainda as notícias que são destaque também nesta quinta-feira em outras regiões aqui do estado. Então não sai daí que o Link Espírito Santo está só começando. Mais uma vez, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Link. A Justiça determinou e os bancos estão proibidos de oferecer empréstimo consignado por telefone. E isso deve ajudar a diminuir o número de reclamações nos PROCONs. No da Serra, por exemplo, empréstimos com desconto em folha são uma das principais reclamações. O seu Sebastião está aposentado há cerca de 8 anos. Ele luta na justiça por conta de um empréstimo consignado que apareceu na conta bancária sem a sua solicitação. Eu não pedi esse empréstimo, foi uma surpresa para mim. Eu cheguei até em casa comentando com meus filhos que eu estava gastando dinheiro que não era meu, que estava na minha conta. Diante dessa situação, o seu Sebastião se sente inseguro. A gente não está podendo acreditar em mais ninguém. Você, mesmo que esteja precisando de um empréstimo, você tem medo de fazer porque os seus documentos ficam na agência. Então as condições é mínima de confiança. Porque você não sabe quem é honesto e quem é desonesto. Desde o dia 1º de abril, algumas normas foram criadas para impedir as ofertas de empréstimos consignados a quem recebe benefício pelo INSS. Tudo para evitar fraude e também o assédio a esse público. A gente tem observado que o público-alvo mesmo são os aposentados, os pensionistas, né? Então, assim, com esse prazo que foi estendido, eles não podem sofrer esse assédio de empréstimo, de forma de pagamento, parcelamentos, antes de receber o primeiro benefício e nem agora durante. Eles vão aguardar 6 meses, só após 6 meses, no prazo de 180 dias, que ele pode começar a receber as ligações dessas financeiras e bancos para qualquer proposta de crédito de empréstimo. Só no ano passado, no município da Serra, mais de 820 queixas de cobranças indevidas de bancos e financeiras foram registradas no PROCON. A maioria por empréstimos consignados que não foram solicitados. O Procon de Serra está muito demandado com esses empréstimos, muitas das vezes que não são autorizados. O consumidor chega falando que não autorizou nada, recebeu uma ligação, não entendeu muito o que era aquela ligação. Quando ele vê, está sendo retirado da conta dele alguns valores, aí ele vem questionar para a gente poder intermediar para saber o que está acontecendo. Algumas vezes também acontece que o valor entra na conta como empréstimo, ele gasta, nem sabe que dinheiro é aquele que entrou e daqui a pouco vem os descontos. Inclusive, durante a nossa reportagem, este aposentado de 68 anos denunciou uma financeira. Ele tentou pedir um consignado e não foi aprovado. A atendente, então, empurrou um empréstimo pessoal que está descontando todo o seu salário. Estão descontando a mais dos 30%, né? E a gente está me deixando eu descontando todinho meu pagamento de benefício do INSS. Descontaram o mês de fevereiro e mês de março e abril. Esse mês de abril fiquei com 35 reais na minha conta. Ainda fiquei devendo ao banco um restante de R$ 430. Segundo a diretora do PROCON, é muito importante ficar atento e denunciar. É importante denunciar, os PROCONs estão aí sempre usando, né, as redes sociais, as mídias, para estar empoderando, né, os consumidores sobre seus direitos.
Depois de uma ação do senador capixaba Fabiano Contarato, uma juíza federal de Brasília determinou que a União mantenha a instalação de 8.000 radares nas rodovias de todo o país e renove os contratos dos equipamentos que já estão em operação. Nós mostramos essa polêmica ontem aqui no link. Na decisão, a juíza Diana Vanderlei diz que a não renovação dos contratos para manutenção dos medidores de velocidade foi realizada sem ao menos ser efetiva a implementação de um novo modelo de gestão para a segurança das rodovias federais e que a retirada dos equipamentos poderá afetar a vida de motoristas e pedestres, aumentando o número de mortes nas rodovias. A ação foi uma iniciativa do senador capixaba Fabiano Contarato, que foi delegado de trânsito aqui no estado por 10 anos. Eu sou radicalmente contra o fortalecimento de indústria de multas. Não é esse o ponto, mas nós temos que entender que o principal bem jurídico que nós temos que proteger é a vida humana. E um dos mecanismos, dos poucos mecanismos que hoje ainda estão sendo utilizados pelo poder público na fiscalização é a utilização dos radares. Se o Estado efetivamente fiscalizasse mais, se o Estado educasse, se nós tivéssemos uma legislação mais rigorosa, haverá um dia que não haverá necessidade de termos radares ou lombadas eletrônicas. O anúncio do governo federal de cancelar a instalação dos 8.000 radares nas rodovias e de não renovar o contrato daqueles que já operam também preocupa especialistas no assunto. O presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego no Espírito Santo diz que sem os radares, os motoristas se sentem mais à vontade para abusar da velocidade. E isso pode aumentar as mortes. No curto prazo, eu acho que o impacto vai ser provável aumento de acidentes e vítimas, até vítimas fatais, porque está sinalizando que você pode aumentar a velocidade nos locais em onde você tinha radar. Este professor de Engenharia do Tráfego da Universidade Federal do Espírito Santo defende que, quando bem posicionados, os radares aumentam a segurança para os motoristas. Ele é um mal necessário. A gente gostaria que o brasileiro fosse um povo mais consciente, né, como a gente vê em outras nações, né, e onde ele visse a placa do limite de velocidade, porque ela é projetada para aquela velocidade daquela via, naquele trecho, ele respeitasse. Como isso não ocorre, e a gente realmente tem pontos que tem com curvas ruins, declives, é necessário então você criar um mecanismo que possa tentar diminuir a velocidade dos veículos naqueles pontos para poder evitar acidente. O professor diz ainda que desligar os aparelhos não é a solução e acabar com as multas não resolve o problema do trânsito no país. O que falta é transparência no gasto dos recursos arrecadados. O fato de a questão econômica estar envolvida, como diz o presidente, não é bem assim, né? Se todo mundo respeitar a legislação, né, não vai ter que pagar multa. Eu acho que talvez pudesse melhorar a questão da transparência desses dados, né? Poderia haver, por exemplo, uma grande placa colocando quanto foi investido na rodovia em função da arrecadação das multas. A decisão ainda não é definitiva e cabe recurso. E foi marcada uma audiência para o dia 30 de abril com integrantes do governo para tratar do tema. Bom, na próxima sexta-feira, na maioria das casas capixabas, o almoço será a nossa tradicional torta, feita aí basicamente de palmito, mariscos e bacalhau. E se você ainda não comprou esses ingredientes, é melhor se apressar. O estoque de bacalhau neste mercado na Vila Rubim foi reforçado para a Semana Santa. E o gerente já comemora as vendas que aumentaram desde o último final de semana. O pessoal buscou bastante, procurou, elogiou as peças, entendeu? Vendemos bastante, mais que o esperado, por estar assim, mais de uma semana ainda da data específica, né? Então foi bem gratificante a venda. Apesar de vender o bacalhau durante todo o ano, quando chega essa época, o preço dispara. Teve um reajustezinho, em média R$5 no quilo, né? Mas, como eu te disse, não é um produto assim que a gente vende sazonalmente, né? A procura, ela é sazonal, a gente vende ele o ano inteiro, então a gente acaba que se prepara, né, com uma certa antecedência para esse tipo de evento. Porque realmente, se você deixar para comprar, né, montar o seu estoque muito em cima da hora, realmente vai ter uma procura maior e o preço também será mais elevado. Além do bacalhau, as outras alternativas são a merluza e também a miraguaia. Mas por enquanto tem gente que ainda prefere pesquisar.
A expectativa é que o capixaba deixe para ir às compras em cima da hora. O brasileiro tem esse costume ainda de deixar as coisas para cima da hora, então eu acredito que os próximos dias e a próxima semana vão ser melhores, sim. Outro ingrediente que não pode faltar para compor a torta capixaba para a Semana Santa é o palmito. Em Vila Velha, os vendedores já trabalham a todo vapor. Olha, o capixaba que quer garantir o palmito aí para a Semana Santa tem que correr. Pelo menos aqui em Vila Velha, a quantidade do produto diminuiu comparado com o ano passado. Inclusive os vendedores. Enquanto no ano passado o espaço aqui foi ocupado por 15 pessoas, esse ano serão só 8 vendedores vendendo o tradicional palmito para a Semana Santa. Em 2018, de acordo com o vendedor, a saída do palmito não foi como eles esperavam. Devido à crise, também a maioria dos que vieram ano passado, esse ano está trabalhando fechado, entendeu? Então só mantém mesmo os vendedores mais antigos, entendeu? Sobre o preço, esse ano não deve mudar muita coisa com relação ao ano passado. A expectativa é de vender palmito de R$ 40 a até R$ 60 reais. A média de preço é quase a mesma do ano passado, entendeu? A expectativa então é de manter, né? É, manter a mesma do ano passado. No final das contas, quem pechinchar pode garantir o palmito mais em conta. Dependendo do cliente vir aqui, pechinchar, se a procura for boa, o preço melhora também. Não, com certeza. O cliente não pode ir embora sem o palmito, né? Ele tem que levar o palmito. O importante é manter a tradição e ter à mesa na Sexta-feira Santa a torta, que é a cara do Espírito Santo. E hoje é dia do comentário político de José Roberto Mignoni. O Canela Verde, por opção mais cachoeirense de coração, Hércules Silveira, tem o sonho eterno de governar o município de Vila Velha, que deu a ele conotação profissional e política. Segundo ele, é a única maneira de agradecer por tudo que lhe foi dado. Salvo engano, ele já se candidatou por 3 ou 4 vezes e não conseguiu seu intento. Algumas vezes foi preterido, outras traído, mas sempre tentando. Desta vez, ele acena novamente com a possibilidade de vir a se candidatar. Só que desta vez poderá contar com um apoio para lá de valioso a deputada federal Lauriette Malta. Segundo o mercado político, Lauriette se manifesta e está flertando politicamente com o deputado estadual. A aposta no mercado é que se a disputa fosse hoje, Lauriette subiria no palanque de Hércules, que está no 4º mandato consecutivo na Assembleia. Se assim permanecer, não deixa de ser uma grande aliada, dado o seu eleitorado evangélico. Segundo consta também, a deputada federal não sofrerá qualquer abalo na sua relação com o partido comandado por Malta há anos no Espírito Santo. A deputada e cantora gospel se elegeu com 51 mil votos. Vamos ver como termina isso. Fique atento, deputado. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias do Direto da Redação. E a gente fala também sobre o Dia Mundial da Doença de Parkinson, que não atinge apenas os idosos. Então não sai daí que a gente volta já. Nós estamos de volta com o link e agora nós vamos direto à nossa redação com a Anne Comete, que tem mais notícias dessa quinta-feira pra gente. Boa noite pra você, Anne. Oi, Adriana, boa noite ao pessoal de casa. Hoje de manhã a Polícia Federal deflagrou a Operação Infinita Highway, que tem como alvo um esquema criminoso que superfaturava tarifas de pedágio nas rodovias federais. Bom, além do Espírito Santo, a operação também foi deflagrada nos estados da Bahia e de Goiás. De acordo com a Polícia Federal, as concessionárias investigadas contratavam a emissão de laudos fraudulentos que atestavam a qualidade das rodovias para evitar a aplicação de penalidades na fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Uma pessoa foi presa hoje de manhã depois de um tiroteio no Morro do Macaco, que fica ali no bairro Taboazeiro, em Vitória.
Os moradores acionaram os CIODs depois de terem ouvido uma rajada de tiros seguida de um foguetório por volta das 10 horas da manhã. O policiamento foi reforçado e um helicóptero da polícia foi usado na operação. Um estudante de 15 anos foi baleado ontem à noite em um assalto no bairro Vista da Serra 2, na Serra. Ele foi abordado por 2 homens em uma moto que estavam fazendo um arrastão próximo à avenida principal do bairro e disse que não estava com celular. Em seguida, ele foi revistado pelo assaltante, que encontrou o aparelho e atirou na perna esquerda do jovem. Ele está internado no Hospital Jaime dos Santos Neves e não há informações sobre o estado de saúde. E no bairro São Diogo 1 foi encontrado um corpo de uma mulher em um terreno. Ele foi encaminhado ao departamento médico-legal, mas ainda não foi identificado e nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. E a Secretaria de Saúde de Vila Velha entregou hoje as condicionantes para que volte a funcionar a creche particular onde houve o surto de gastroenterite. Entre as medidas está a higienização dos reservatórios e de tubulações, a apresentação da análise microbiológica da água e de todos os reservatórios, troca de todos os filtros e bebedouros, além do isolamento do brinquedo aquático, que só vai poder voltar a funcionar se um novo projeto for feito e apresentado à vigilância sanitária. Ontem, as secretarias municipal e estadual de saúde, junto ao Ministério da Saúde, recomendaram que todos os alunos da creche, mesmo aqueles que não tiveram sintomas, não sejam matriculados em outras unidades de ensino até o fim deste mês. Pelo menos 21 pessoas foram infectadas pelo surto e o menino Theo Cipriano, de 2 anos de idade, morreu depois de ter sido internado. Bom, Adriana, essas foram as notícias de hoje daqui, direto da redação. Eu volto amanhã com mais informações. Obrigada, Anne. Bom, hoje é o Dia Mundial da Doença de Parkinson, que atinge só no Brasil mais de 200 mil pessoas. E ao contrário do que muita gente pensa, boa parte dos pacientes tem menos de 40 anos. Esse é o assunto da entrevista exclusiva de hoje com o Rodrigo Schroeder. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Para falar sobre esse assunto aqui comigo, médico neurologista Rafael Doyle. Muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui com você. Prazer nosso te receber. Doutor, o que a gente pode falar sobre o Parkinson? O que a doença já teve de avanço, seja no tratamento ou na percepção dos sintomas? Certo. A sua pergunta é muito boa. A doença de Parkinson ela é uma doença degenerativa que ela já é conhecida na medicina há mais de 200 anos. Essa é uma doença que ela acomete o paciente de diversas formas. O paciente, a gente reconhece os sintomas no início da doença quando ele tem uma lentificação para fazer os movimentos, ele fica mais lento para escrever, ele fica mais lento para caminhar, ele fica mais lento para subir uma escada, para se alimentar, para cortar os alimentos. Além disso, o paciente ele pode ter tremor acompanhando essa lentificação desses movimentos. O paciente, além disso, ele tem uma rigidez no corpo. Então, o paciente, em alguns casos, ele manifesta essa rigidez como uma dificuldade de movimentar o ombro, com dor no ombro, ou com uma dificuldade ao caminhar, uma dor na perna. Então, esses são sintomas que acompanham o paciente na fase inicial. Além desses sintomas motores, os pacientes com Parkinson, eles também têm sintomas não motores. Eles podem ter alteração do sono, com sonhos vívidos durante a noite. Então, o paciente, ele, além de sonhar, ele se movimenta durante o sono. O paciente pode ter alteração do olfato, ele tem dificuldade de sentir o cheiro. O paciente pode ter alteração intestinal, então o ritmo do intestino fica mais lento também, ele tem dificuldade para evacuar. O paciente ele tem alteração urinária, ele pode ter alteração no raciocínio, na velocidade de raciocínio dele. E o paciente também pode ter sintomas psiquiátricos, ele tem alteração do humor, ele pode ter um quadro de depressão, ele pode ter ansiedade, e todos esses sintomas eles estão relacionados a alterações nos neurotransmissores. A gente sabe hoje que o paciente com doença de Parkinson, ele tem basicamente um déficit de um neurotransmissor chamado dopamina, mas não só esse transmissor ele tá alterado nos pacientes com Parkinson, ele se encontra diminuído nos pacientes com Parkinson. Outros neurotransmissores como a noradrenalina, a serotonina e a acetilcolina também estão alterados
nas pessoas que possuem doença de Então Parkinson. pode levar a depressão também. E é uma depressão diferente da depressão que a gente conhece na psiquiatria, porque a depressão da doença de Parkinson a gente considera uma depressão orgânica. Obviamente o paciente pode ter uma depressão que a gente chama uma depressão por algum luto de perda do familiar ou algum problema financeiro ou mesmo alguma situação de vida que levou ele a ter um quadro de tristeza. Mas os pacientes com Parkinson, alguns desses pacientes, eles podem manifestar esses sintomas de tristeza ou de depressão basicamente pela alteração do funcionamento do cérebro. A gente já sabe, ou já se sabe, a medicina já sabe o que causa esse déficit no cérebro? Então, a gente hoje consegue identificar nesses pacientes essa alteração. A gente consegue, com exames específicos, detectar se o paciente tem alteração nesses neurotransmissores. Isso já é possível. Agora, o que leva a essa alteração, qual é o motivo, qual é a razão que está por trás disso, a medicina ainda não sabe. É provável que isso seja uma somatória de diversos fatores, que as causas sejam multifatoriais. Uma pequena parcela dos pacientes podem ter alterações genéticas, mas talvez fatores ambientais, e aí a gente lembra aqui na nossa região o uso de pesticidas, de defensivos agrícolas. Isso hoje está provado que é uma causa possível do desenvolvimento de doença de Parkinson. Uma doença associada à terceira idade, mas também tem um número bastante grande, né, de pessoas jovens, adultos aí que apresentam a doença também. Isso é muito pertinente. A doença ela é mais comum nos pacientes acima de 60 a 65 anos. Mas ela também acontece em pessoas mais jovens. Nós temos hoje pessoas sendo acompanhadas com 35, 40 anos, então ela também acontece em pessoas mais jovens. Ela não é exclusiva de pessoas com mais idade. Os primeiros sinais e sintomas para a doença já está realmente ali incapacitando muitas vezes a pessoa. Existe um tempo? Ou eles aparecem juntos de uma vez? Então, isso é foi muito boa a sua colocação. Os sintomas eles são progressivos, né? Então, o que os pacientes costumam relatar é que as primeiras coisas que eles percebem é uma perda da graciosidade dos movimentos. Os movimentos ficam mais lentos de uma forma geral e, habitualmente, isso acontece de um lado do corpo. Então, eles notam que um braço ou uma perna, ele começa a não ter a mesma destreza do que ele tinha antes. Então, na hora de segurar uma xícara ou um copo, na hora de cortar um alimento, na hora de assinar ou de escrever, na hora de usar funções básicas do dia a dia, ele nota que o braço já não está funcionando mais da mesma forma como funcionava antes. Então, esse é o primeiro e é o principal sintoma que a gente tem que ficar atento, uma lentificação, uma perda da destreza do movimento. A rigidez que acompanha, o tremor que pode acompanhar, isso daí pode vir inicialmente ou pode vir acompanhado dessa lentificação. E é importante a gente lembrar que o tremor, ele rotineiramente, ele está associado à pessoa com doença de Parkinson. Então, a primeira coisa é o seguinte: nem todo paciente, nem toda pessoa que treme tem doença de Parkinson. Existem outras causas de tremor. Tem tremor essencial, que é um tremor ligado à família, tem tremor por uso de medicação, mas as pessoas que tremem, elas precisam ser investigadas para ver se elas não estão de fato com doença de Parkinson. E uma outra coisa curiosa é que 1/3 dos pacientes com Parkinson, eles não têm tremor e não vão tremer ao longo de toda a doença. Então, não precisa pensar, isso é um alerta para os médicos, mas para os profissionais de uma forma geral, a gente não deve só lembrar do Parkinson quando o paciente está tremendo. Lembrar que 1/3 desses pacientes não vai apresentar tremor ao longo de toda a vida. Né? Isso é importante se autoavaliar, se analisar para ajudar nessa diagnóstico precoce da doença, e como o diagnóstico precoce pode ajudar aí também na não evolução, né? Isso. A doença, infelizmente, ela é progressiva. Ela é uma doença que a gente não tem ainda hoje medicações capazes de interromper o processo dela. Então, com o passar do tempo, ela vai progredir, mas o diagnóstico, ainda mais feito da forma precoce, ele consegue minimizar os sintomas, a gente consegue melhorar os sintomas, sejam eles sintomas
que eu chamei de sintomas motores, de alteração do movimento, ou sintomas relacionados a outras funções do corpo, intestino, sono, urina. Os remédios hoje são feitos para melhoria desses sintomas e para melhoria da qualidade de vida. Lembrar que a expectativa de vida, quando a gente lida com uma doença difícil dessa, que traz um impacto social tão grande, né? A expectativa de vida do paciente com doença de Parkinson, ele hoje é quase igual de uma pessoa normal, porque os remédios, os tratamentos, e hoje eles são feitos de várias formas, conseguem minimizar as dificuldades do dia a dia, do cotidiano, e o paciente consegue atingir uma expectativa de vida muito próxima à expectativa de vida normal. Nosso tempo está quase encerrando, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho em que consiste esse tratamento. Você falou em remédios. O que mais é feito quando a pessoa está já com diagnóstico e inicia o tratamento? Perfeito. O tratamento, ele tem 3 pilares fundamentais. Os remédios, eles são utilizados para repor as substâncias que sofreram uma alteração no corpo do paciente. Além disso, o paciente precisa de acompanhamento multidisciplinar com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional e com fonoaudiólogo, para reabilitação física. Alguns pacientes que não respondem ao tratamento medicamentoso e à reabilitação física de uma forma adequada, em uma parcela desses pacientes a gente pode recorrer a tratamentos cirúrgicos, que hoje têm uma indicação precisa em alguns casos e que conseguem melhorar bastante determinados pacientes. A gente pode dizer que essa melhora é em quanto? Assim, quanto que a qualidade de vida do paciente melhora? Do tratamento medicamentoso, nas fases iniciais, o paciente volta praticamente ao normal, quando o diagnóstico é feito de uma forma correta no início dos sintomas. Então, eu tenho pacientes que hoje convivem e falam, doutor, ninguém sabe que eu tenho Parkinson, graças a Deus. Quando a doença avançou e ele já começa a ter as complicações, o remédio já não funciona tão bem e a gente precisa indicar essa cirurgia, quando a gente tem um sucesso muito grande é quando a gente consegue diminuir os remédios pela metade. Então isso já é uma vitória muito grande para a pessoa quando ela é indicada para cirurgia e ela tem um sucesso nessa cirurgia. Doutor, eu queria muito agradecer a sua presença e os esclarecimentos aqui no Link Espírito Santo. Foi um prazer, Rodrigo. Um abraço. Obrigado mais uma vez. Adriana, eu volto com você no estúdio. O Link agora vai para mais um rápido intervalo e na volta você confere as notícias que são destaque também em outras regiões do estado. Então não sai daí que a gente volta já. Nós estamos de volta com o Link e agora é hora do nosso giro pelo estado com as notícias que são destaque também nesta quinta-feira em outras regiões. Olá, mais uma vez boa noite para você ligado conosco aqui no Link Espírito Santo, nosso giro começando por Linhares. O motorista de um carro de passeio ficou ferido após bater contra um caminhão aqui em Linhares. O acidente foi na noite passada. De acordo com as informações, um Fiat Cronos de cor branca trafegava na BR-101 no sentido Soretama-Linhares e ao atravessar a BR, no trevo que dá acesso à empresa Itatiaia, foi atingido por um caminhão que passava na pista central. O Cronos foi atingido fortemente na lateral. O condutor do carro foi socorrido e encaminhado para o Hospital Unimed, onde permanece internado. O mercado de gastronomia tem crescido forte em Linhares nos últimos anos. Empresários do setor resolveram agora se unir e criaram uma Câmara Setorial que deve proporcionar mais poder de negociação e melhores preços também ao consumidor. Representantes dos diversos setores da gastronomia linharense fazem parte da Câmara Setorial de Gastronomia, que começou a ganhar forma depois de vários anos de articulações. A CASEG é um braço da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Linhares, a CDL. A iniciativa mostra o fortalecimento de um dos segmentos que mais crescem aqui na cidade. É muito importante estar formalizando, porque a união sempre ela leva benefício para a sociedade e para todos, né? E o setor precisa se unir, segmentar, os interesses de cada setor eles são específicos. Então o objetivo é isso, eles estando unidos, a gente entende que eles conseguem trazer mais benefícios para eles mesmos e para todo o comércio.
Para o coordenador da CASEG, Tiago Baquete, essa união do setor é resultado de mais de 8 anos de esforços e articulações e ganhou força após o primeiro festival de gastronomia, realizado em Linhares no ano passado e que foi um grande sucesso. Com esse primeiro passo, nós vamos agora convidar os outros restaurantes que não são CASEG ainda, vão ser todos convidados. É uma honra ter todos os restaurantes da cidade junto com esse grupo, ou seja, com mais um sempre é mais fortalecido. Bastante otimista com esse projeto, o secretário executivo da CASEG afirma que a mobilização é muito importante. Com certeza, para valorizar muito, né, a nosso setor de gastronomia, né? E com a CASEG nós vamos conseguir mais um poder de compra, negociação que possa estar ajudando a todos os estabelecimentos de Linhares. Imagino que quem ganha não é só o empresário, né? O cliente também acaba ganhando no final. Com certeza. Nós com poder de compra maior, nós conseguimos ter um preço bom, uma qualidade boa e quem vai ganhar sempre é o cliente. A ideia dessa primeira diretoria da CASEG é fazer reuniões pelo menos uma vez por mês para discutir as demandas do setor. O lançamento oficial da Câmara Setorial de Gastronomia de Linhares acontece na próxima segunda-feira. A CASEG é isso aí, eu acho que vai, unir a gente mais ainda. Nós estamos falando aí em, de repente, criar aí uma comissão de compras, nós vamos comprar conjuntamente, para ter preço. Mais cartão, taxa de cartão de crédito. Dá para negociar melhor, né? Dá para negociar muito, mas muito melhor, porque um sozinho é diferente de 15, 20. Tá? Eu não vou comprar 1 quilo, eu vou comprar 150 quilos, 200 quilos, né? Entendeu? Em conjunto. Então, quer dizer, comprando quantidade maior, claro que a gente vai ter preço. Tá? E a gente tendo preço, todo mundo ganha. Importante a criação dessa Câmara Setorial de Gastronomia, né, que faz parte aí da CDL, com certeza muito mais poder de negociação, trazendo muito mais condições para os empresários do setor alavancarem seus negócios. Apaixonados por velocidade estarão reunidos no próximo domingo no Barródromo de Linhares, no bairro Três Barras. A primeira etapa da Copa Norte de Marcas e Pilotos 2019 começa a 1h da tarde e deve atrair pelo menos 2.000 pessoas da região. 12 pilotos estarão na disputa nessa primeira etapa. A pista do Barródromo é de 1 km e a competição deve durar por volta de 20 minutos em média. A velocidade dos carros varia entre 80 a 120 km por hora. A Copa é disputada em 2 categorias, cada uma cerca de 20 minutos, né? A RS1 e RS2, com premiação para os 6 melhores colocados de cada uma das categorias. Por hoje é só. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Na manhã desta quinta-feira, aqui em Colatina, aconteceu uma reunião entre Polícia Militar, Civil e produtores rurais. O objetivo foi apresentar o plano de segurança para a colheita do café neste ano. Dados apontam que, na época da colheita desse produto, muitas ocorrências são registradas, envolvendo pessoas que vêm de fora para realizar esse trabalho. E para minimizar essa situação, o trabalho de segurança pública em parceria com os produtores rurais tem que estar alinhado. O encontro aconteceu no auditório da Escola Estadual Conde de Linhares. Vários produtores rurais foram convidados pela Polícia Militar e Polícia Civil para conhecerem a fundo o plano de segurança para a colheita do café 2019. Além de produtores, representantes políticos do Executivo e Legislativo local também estiveram presentes. Segundo o capitão Balbino, oficial do 8º Batalhão, o objetivo principal é orientar os agricultores da necessidade de ficarem atentos e realizarem um cadastro na hora de contratar mão de obra para a colheita. O objetivo é trazer a aproximação dos produtores rurais com a instituição, para que nós possamos coletar as informações que vão subsidiar o nosso trabalho de planejamento do empenho da patrulha rural e também trazer as dicas de segurança e como proceder nesse período. Nós já tivemos em Marilândia um caso de homicídio envolvendo pessoas que vieram para a colheita e diversos outros, como furto, roubo, não um número expressivo, mas que vem em virtude do trabalho da Polícia Militar, que vem fazendo essa prevenção com cadastramento, com consulta de histórico criminal. Mas o importante é a gente trabalhar as informações para que, se venha acontecer um homicídio, que venha acontecer qualquer outro crime, a gente tenha pelo menos a identificação de todos aqueles de outras regiões que estão trabalhando na nossa. Para o delegado-chefe da região, Everton Fernandes, a participação do produtor nesse projeto é de suma importância. Até porque, diferentemente do município de Marilândia, grande produtor de café, esse cadastro em Colatina não é obrigatório.
No município de Colatina não há uma lei, por exemplo, Marilândia obriga que os produtores façam o cadastramento dos trabalhadores, mas aqui em Colatina não há. Então a gente sugere que o produtor tenha todos os dados da pessoa, RG, CPF, nome, de onde veio essa pessoa, para a própria segurança dele, porque durante alguns meses esses trabalhadores vão conviver com as famílias dos produtores, das pessoas que trabalham nos sítios, nas fazendas, e a gente tem que saber quem são essas pessoas. Os proprietários rurais também apoiaram a iniciativa. Para eles, o trabalho das polícias no combate à criminalidade na zona rural é de grande valia. Naum Soeiro, um dos grandes produtores da região noroeste, enfatizou ainda que a colaboração direta dos cafeicultores, passando informações e interagindo com a polícia, só dará resultados positivos. É importante que o produtor está sozinho no campo aí, e se não tem o apoio das polícias, da Polícia Militar e da Polícia Civil, não vai chegar a lugar nenhum. Precisa ter esse apoio, mas tem que ser uma coordenação das polícias e eu volto a frisar, o próprio produtor rural também tem que fazer a sua parte. Quer dizer, não é contratar qualquer um, não é colocar qualquer um dentro da sua propriedade e estar sempre vigilante com aqueles que estão dentro da sua propriedade e no entorno da sua propriedade. Quer dizer, precisa estar sempre atento. Durante o encontro, o capitão Balbino explicou sobre uma ferramenta já utilizada pela PM no combate à criminalidade no interior, a Patrulha Rural. Nós temos já o funcionamento da Patrulha Rural, que esse ano, diferente do ano passado, nós temos um recurso específico, logístico, que é a viatura apropriada para o trabalho na zona rural, e nós vamos estar realizando diversas reuniões comunitárias para que nós possamos colocar essa viatura nos horários que atendem a demanda do produtor rural. Todo esse período nós sabemos a circulação de pessoas de outros estados, de outras cidades e também o aumento de indicadores criminais oriundo de diversas situações, tanto de crimes contra o patrimônio como crimes contra a vida. Lembrando que na noite desta última quarta-feira, uma reunião semelhante a essa aconteceu também no município de Marilândia, aqui na região noroeste, que é grande produtor de café, envolvendo também produtores daquela região. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos à Vitória. A gente vai agora para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua o nosso giro pelo estado. Não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. Nós estamos de volta com o Link e com o nosso giro pelo estado. Olá, boa noite. E nos destaques de hoje, vamos falar sobre Lato Sensu, uma operação que investiga a venda de diplomas em faculdades. O esquema funciona assim, é a venda de diplomas falsos de cursos à distância, pós-graduação e cursos livres. E aqui em São Mateus foi na Faculdade Vale do Cricaré, no norte do estado, que está sendo investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. A operação, denominada Lato Sensu, é um desdobramento da Operação Mestre Oculto, que já descobriu em investigação recente venda de diplomas de cursos à distância em outros municípios do norte capixaba. Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, na sede do Ministério Público de São Mateus, os promotores Bruno Freitas Lima, Leonardo Augusto e Natácia Martins revelaram que foi preso o diretor de pós-graduação e coordenador de captação da FVC, que seria levado para a sede do GAECO em Linhares para ser ouvido. Também está sendo investigado o diretor da faculdade e outras 2 pessoas. De acordo com o promotor Bruno Freitas, pelo menos
4.000 certificados de cursos à distância foram falsificados e, conforme descobriu a investigação, muitos deles para fins de ingressar em serviço público. Vamos falar agora de Campeonato Capixaba Série B. Ontem a bola rolou no estádio Manuel Moreira Sobrinho. Em partida realizada na tarde desta quarta-feira no estádio do Sernambi, a equipe mateense venceu por 1-0 o time do Vila Velhense. O alvianil mateense começou na semana passada sua jornada para tentar voltar à elite do futebol capixaba, vencendo o colatinense com um placar de 3-0. O ex-jogador Pedro Cairu, também conhecido pela torcida por Fumaça, teve passagem pelo time e afirma que é preciso acreditar. A gente vê muita crítica na cidade, o pessoal, o time não voa porque o time está ruim, isso e aquilo. Só você vê, pô, tudo garotinho, você não vê ninguém de porte. Eu falo, gente, mas a gente que já, como a gente que somos ex-atletas, já jogamos no São Mateus há muito tempo, então graças a Deus futebol, né, comecei aqui no São Mateus, né, então eu falo para a gente, nós temos que prestigiar, se a gente não prestigiar, quem vai prestigiar? A gente que já jogou, conhece a realidade. A crise financeira que o time vem enfrentando não é nenhuma novidade e mesmo sem muita credibilidade com a torcida, cerca de 200 pessoas compareceram no estádio do Sernambi. A expectativa é muito boa, né? Porque a gente vem acompanhando o São Mateus aí desde o início da preparação, né? E só jovens jogando, né? O único gol da partida saiu no fim do primeiro tempo com o atacante Léo Chocolate aos 44 minutos. O jogador entrou na área pela esquerda e tocou por cima do goleiro Andrei. Na etapa final, o Pitbull do Norte teve a chance de ampliar, mas desperdiçou diversas oportunidades. Se a gente quiser subir divisão, a gente não pode facilitar como nós facilitamos, ainda mais com 10 jogadas de ataque, 10 criações para gol e a gente não conseguiu marcar o segundo gol. Parecia que a gente estava brincando uma pelada que a gente faz aqui um dia antes do jogo, e isso não pode acontecer. Com o resultado, o São Mateus chega aos 6 pontos ganhos e lidera o campeonato estadual. A Série B do Campeonato Capixaba 2019 prossegue no final de semana com os jogos da terceira rodada. No sábado, o Vila Velhense recebe o Sport Colatinense no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha. Já no domingo, o São Mateus visita o Esse no Justiniano de Melo e Silva às 3 horas da tarde em Colatina. E por hoje é só, vamos agora até o município de Aracruz. A movimentação na região central de Aracruz tem crescido nos últimos anos. Com a quantidade de veículos aumentando, as vagas para estacionar não são suficientes. Por conta disso, um projeto de lei pretende implementar o estacionamento rotativo na região. Nesta quarta-feira, um debate com moradores e comerciantes do município foi realizado pela Câmara de Lojistas de Aracruz. Como empresário e como diretor, a gente está preocupado com a mobilidade, com o estacionamento, porque o comércio tem reclamado muito das vagas de estacionamento, que são ocupadas o dia todo com alguns veículos que não estão no comércio ali, no movimentação de compra e venda. E o CDL, preocupado com essas reclamações, trouxe para dentro da CDL essa discussão, essa conversação com a Prefeitura e com os associados do CDL, para ver o que é melhor para a população, o que é melhor para os clientes. O encontro foi ministrado pelo coronel Antônio Carlos Coutinho, que discorreu sobre a importância da implantação do estacionamento rotativo. A rotatividade desses veículos de forma ordenada, de forma organizada, faz com que o fluxo das pessoas em todo o comércio, em toda a cidade, ele vai dar um facilitador e também uma condição de várias pessoas estarem compartilhando um mesmo espaço de forma organizada. O secretário de Transporte de Aracruz esteve no encontro e falou da necessidade da implementação do sistema. Como que acontece hoje? Hoje a pessoa chega, quem chega primeiro estaciona e pode demorar naquela vaga e com isso outra pessoa que queira utilizar essa vaga não consegue, fazendo com que a pessoa até arrume outro local para fazer suas compras. Atualmente, a CDL possui 262 lojistas cadastrados e, entre eles, as opiniões se dividem a respeito do estacionamento. Eu não concordo. Se a rua ela já é de todo mundo, não faz o mínimo de sentido alguém ser dono a ponto de cobrar da gente para usar.
Se a gente usa até hoje de graça, é porque dá, é porque funciona e não precisa alguém vir fazer isso com a gente. Eu sou a favor do rotativo, porque aqui em Aracruz acontece muito do povo que trabalha nas empresas pegarem um ônibus aqui no centro e eles vêm dos bairros e deixam os carros estacionados em frente às lojas e os nossos clientes não encontram lugar para estacionar. A presidente da Associação dos Deficientes com Necessidades Especiais também compareceu para garantir a discussão da acessibilidade. Nós temos direito a 2% das vagas de estacionamento próximas a bancos, escolas, creches, restaurantes, lanchonetes, etc. e tal, para facilitar um pouco a nossa vida, que já é bem difícil. Mais de 300 expositores fazem da Exposul um grande atrativo para visitantes e principalmente para os produtores rurais. A feira, que já é considerada a maior da região, esse ano está bem mais ampla e une o agro à tecnologia. Terceiro ano na nossa gestão, plantamos a sementinha em 2017 e a cada ano vem crescendo, superando as nossas expectativas e com um formato diferente, voltado realmente para o agronegócio, tirando da festa da cidade, né, a exposição agropecuária da festa da cidade, criando um segmento exclusivo para o agronegócio, para justamente proporcionar isso. Maior desenvolvimento no âmbito rural, para que os produtores sejam protagonistas do desenvolvimento rural e aí a gente expandir cada vez mais as atividades no meio rural. O Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa ficou lotado no primeiro dia da feira. O governador chegou cedo, reencontrou amigos, visitou estandes e aproveitou para provar alguns produtos, parou para fotografias e, muito bem-humorado, fez até brinde com iogurte. Minha presença aqui é para homenagear todos esses expositores que estão aqui participando, a prefeitura, o sindicato o sindicato rural, né, as entidades que estão participando deste grande evento. E estamos aproveitando esse evento para inserir no debate o conceito de desenvolvimento regional. Antes da abertura oficial, o governador anunciou o Plano de Desenvolvimento Regional que engloba as 3 micro-regiões, Sul, Litorânea e Caparaó. O governo estadual, governos municipais, governo federal, parlamentares dessa região e lideranças dessa região entram junto nesse trabalho. Isso produzirá um efeito positivo, uma sinergia positiva, porque o desenvolvimento de uma região, ele não depende de algum investimento que venha de fora dessa região, ele depende da mobilização local. Então as pessoas aqui que devem se mobilizar em torno dos seus projetos para que a gente possa, de fato, gerar as oportunidades aqui, e é esse o conceito que nós vamos desenvolver nesses próximos anos. Cachoeiro tem que cumprir o seu papel de cidade polo dessa região, né? Capitanear todas as iniciativas para que a região toda se desenvolva como um todo, não simplesmente trazer as coisas para Cachoeiro pensando só na nossa cidade, mas pensando na região como um todo. E é aqui que a gente vai desenvolver polos de logística, polo varejista, enfim, né? Todas as cidades do entorno de Cachoeiro vão se desenvolver através do desenvolvimento natural que a cidade vai ter com o crescimento que o governo do estado está querendo proporcionar para essa região. Estou aqui debatendo com o Vitor já os primeiros investimentos que nós queremos fazer aqui. Aqui nós já estamos com a obra que demos sequência a ela, ainda contratada no nosso governo passado, que é a obra do Caminho do Campo da Gruta. E vamos dar ordem de serviço daqui a alguns dias no Caminho do Campo da Tijuca, tá certo? E investimento que nós já estamos fazendo, né, como governo do estado, outros que nós vamos começar discutindo com prefeitos e investimentos aqui na relação com a prefeitura municipal. Durante a coletiva, o governador falou sobre as propostas de mudanças no modelo de saúde no estado. O modelo de saúde que nós temos hoje, ele se esgotou, que é um modelo baseado e apoiado em hospitais. Isso não dá certo. O que é preciso fazer é, junto com os municípios, nós darmos autonomia aos municípios e ajudarmos tecnicamente na gestão, financeiramente, para que o município possa resolver os seus problemas, seja nas consultas mais simples, na unidade de saúde, até nos exames mais complexos, nas consultas com especialista, para que a gente alivie e possa gerenciar melhor uma unidade hospitalar. Após o lançamento do Plano de Desenvolvimento Regional, teve início a cerimônia de abertura ao som da banda 26 de Julho.
As principais lideranças discursaram e falaram do crescimento da feira nesta terceira edição. Hoje tem andado a região toda, poder ver a organização que tem aqui no sul hoje. Feliz de ver Cachoeiro sediando aqui, que é a cidade polo, e tenho certeza que vamos fazer um grande planejamento e no final dos 4 anos desse mandato vamos poder olhar para trás e ver que o poder público organizado teve muitos avanços. A gente está vendo o comprometimento do governo do estado, dos deputados, várias autarquias e secretarias de estado estão envolvidas aqui conosco, todo mundo somando na busca do desenvolvimento rural, que é a nossa principal preocupação. Pessoas felizes no campo, produzindo mais, com melhor custo para nós, com maior facilidade e com melhor qualidade. É só isso que a gente busca. E assim a gente encerra o Link Espírito Santo desta quinta-feira. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.